E para mim, essa guerra só acaba quando Jesus retornar, sentado sobre o seu trono, e vai vir Moisés de um lado e vai vir Maomé, Mohammed do outro. É só assim que palestinos e judeus poderão conviver em paz. Como que se vence pessoas, exército, homens que consideram que morrer em um campo de batalha é a maior vitória? Não se vence um exército desse. E na mitologia nórdica, morrer em campo de batalha é a única morte possível. Outras são abomináveis, são desonrosas. Então, quando você enfrenta o exército que acredita que morrer no campo de batalha é a sua maior vitória, e antes de morrer, destruir a maior quantidade de inimigos possível, cara, isso não se vence. Ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista. Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja aí, que Deus te abençoe, que a verdade divina possa te alcançar. Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico e difícil de compreensão, porque são muitos detalhes que foram construídos ao longo de toda a história, né? 3.000, 4.000 anos, e é óbvio que nós não temos todas as informações, nos falta uma porção de detalhes, né? Nós sabemos hoje com muita clareza que, né, até os estados hoje, as nações, elas guardam segredos, né? Existem conhecimentos secretos, né? Top secret no, em inglês, e toda nação é assim, sempre foram assim, os reis sempre tiveram os seus segredos, os imperadores, os presidentes, seja o nome que dê para esses líderes terrenos, eles sempre tiveram seus segredos, sempre ocultaram informação, sempre deixaram o povo às cegas, né? Porque quando você retém a informação, você escraviza o seu povo, né? A diferença única entre um homem escravo e um homem liberto é informação. Sem mais demora, bora pro que mais importa. Essa guerra começou no momento em que Isaac nasceu, quando Abraão recebe uma promessa da parte de Deus, que ele seria, ele seria pai de multidões. A descendência de Abraão, Deus prometeu que seria maior do que as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Quando ele faz essa promessa, Abraão, inexperiente, e Abraão, apressado, ele não espera Isaac nascer, ele vai e tem um filho com a serva da mulher dele. E isso resulta em Ismael. Desde este momento, a guerra começou. Porque quando Isaac nasce, ele vai expulsa Ismael, expulsa Agar, a mãe de Ismael, das suas terras, e o anjo vem e aparece para a mãe de Ismael e diz: Não, esse seu filho também faz parte dos planos de Deus. Nós não deixaremos que ele morra no deserto aí sozinho, nem vocês, nós cuidaremos de vocês, porque ele também faz parte dos propósitos de Deus. O que dá a entender que essa guerra ainda hoje acontece porque é assim que Deus é assim que Deus está administrando essa situação. E para mim, essa guerra só acaba quando Jesus retornar, sentado sobre o seu trono, e vai vir Moisés de um lado e vai vir Maomé, Mohammed do outro. É só assim que palestinos e judeus poderão conviver em paz, aceitar uns aos outros. É, muito se fala, eu nunca fui em Israel, mas muito se fala que em Israel existe uma democracia, lá existem muitos palestinos que trabalham lá dentro, né? E existe uma frase que para mim aparentemente ela parece correta, que diz assim, que se os palestinos abaixarem as armas, haverá paz. Mas se Israel abaixa as armas,
não existe mais Israel. Porque a gente sabe muito bem, isso não tem como negar, de que Israel vive embaixo de bomba. E se não tem seu sistema de defesa, Israel já estaria varrido do mapa. Mas isso por causa dos extremistas, isso por causa dos terroristas palestinos, né? De orientação muçulmana, não por causa da população muçulmana em geral. Existem muitos sheiks, existem muitas pessoas que seguem o Alcorão que são que são de extrema paz, que são do extremo bem. Então, assim como há esses que são do bem, que são da paz, existem aqueles que querem ver Israel embaixo de fogo. Então, um conflito de 4.000 anos não se resolve com narrativas falsas, com boas intenções. Não, não se resolve assim. É só um milagre. E eu acredito que por isso que isso faz parte dos planos de Deus. Porque onde o homem pode agir, Deus não põe a sua mão. Deus vai colocar a sua mão onde o homem não pode agir. E, sem sombra de dúvida, nesse conflito do Oriente Médio, o homem não pode agir. Só se resolve esse conflito com poderes milagrosos, com um verdadeiro milagre. Esse conflito nunca se resolverá com geopolítica, não resolve, porque ali é a espiritualidade que está envolvido. E interessante porque isso os vikings, eles levam isso até hoje, eu acredito, muito a sério. E é um perigo, porque quando você luta pela alimentação, é um tipo de luta. Porque você passa fome e você vai lutar de uma determinada forma. Quando você luta por sua nação, pelo seu país, você vai lutar de outra determinada forma. Mas nenhum motivo é maior do que o motivo espiritual. Nenhum motivo para guerrear é maior do que o motivo espiritual. Porque quando você eleva a sua vida a um nível de que morrer é lucro, como que você para um exército? Como que você para um exército? Como que você para homens que dizem assim, eu vou lutar, eu vou destruir os meus inimigos e se eu morrer eu venci? Como que você vence um exército desse? Você não vence. Então, quando você vê uma jihad, quando você vê uma guerra dita santa, que os vikings também acreditam nisso até hoje, eles acreditam que Odin, né, o pai de todos, eles acreditam que existir é existir para ser guerreiro, é existir para matar. Se eu tiver que morrer, eu morro com a espada na minha mão, porque assim eu alcancei meu paraíso, eu alcancei o Valhalla. Então, assim, como que se vence pessoas, exército, homens que consideram que morrer num campo de batalha é a maior vitória? Não se vence um exército desse. Nunca se vence. E da mesma forma, não se vence uma guerra santa. Porque se o homem ele acredita que morrer em batalha é a sua salvação, como que você encontra a paz com um exército desse? Como que você consegue alcançar a paz num território onde homens que pensam dessa forma atuam? Onde exércitos que pensam dessa forma atuam? Não se vence. É por isso que há 3.000 anos Israel, né, com Josué, chegou lá em Canaã, destruiu tudo lá, derrubou tudo a comando do Deus dele. Acreditamos ser o Deus único, né? Existem teorias que dizem que não, que esse Deus aí não é o Deus último, é apenas um representante meia-boca, mas enfim. Quando Josué chega lá e domina aquela cidade, ali, né, antes disso, já teve batalhas. Eu acredito que antes de chegar em Canaã, se eu não me engano, já existiu algumas batalhas ali do povo de Israel depois que foi liberto do Egito. Eles eram escravos no Egito, foram libertos a pulso, à força, né? Deus guerreou por eles ali, libertou eles. Eles vagaram pelo deserto durante 40 anos se eu não me engano, um pouco antes deles entrar em Canaã, eles tiveram batalhas.
batalhas ali com homens das montanhas ali, né, com grupos ali, antes de conquistar a primeira cidade de Canaã, que foi Josué que conquistou. Deus ordenou que eles dessem 7 voltas na cidade. Na 7ª volta, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas e todo o povo que estava ali gritar. Gritaram. E quando eles fizeram isso, os muros caíram. Eles invadiram a cidade. Deus ordenou que não deixasse nada vivo. Aquele povo era blasfemo. E homens, crianças, nem os animais eram para deixar vivo. Ali começa uma batalha que dura 3.000 anos. Ali começa uma guerra que dura 3.000 anos. A batalha terminou lá, mas a guerra continua ainda hoje. Então, quando grupos, te, grupos terroristas eles entram e matam, explodem, é desde essa época que a guerra está rolando. E não vai acabar em 2023, em 2024, não vai acabar em 2025, não vai acabar em 2030. Eu sei que existe aí um plano aí, existe uma teoria de que o anticristo vai vir estabelecer paz lá, uma falsa paz de 3 anos e meio, e depois é repentina destruição geral, né? Até por enquanto não está acontecendo. A gente viu movimentações do sobrinho do Trump lá, já conseguindo o primeiro pacto de Abraão lá, que trouxe paz entre Israel e alguns países palestinos lá, né? Alguns países muçulmanos. Mas isso não é nada comparado ao ódio religioso que eles sentem uns pelos outros lá. Entendeu? Então, quando eu disse sobre os vikings, é exatamente sobre isso que eu estou querendo dizer. Existe um ódio religioso, o que aparentemente nas palavras não fazem sentido. Se você for pegar a etimologia das palavras, um ódio religioso não é provável, não existe. Mas lá acontece. Lá acontece. Eles oram antes de se explodir e explodir todo mundo. Então, quando você tem um exército, que acredita realmente que morrer no campo de batalha é a verdadeira vitória e que ser guerreiro, guerrear, matar, destruir os adversários é o único mandamento que Deus nos deu, ou seja lá o Deus que você serve. No caso dos vikings, eles têm lá Odin, eles têm Thor, eles têm Hela, eles têm Frey, Freya. Então, e na mitologia nórdica, morrer em campo de batalha é a única morte possível. Outras são abomináveis, são desonrosas. Então, quando você enfrenta o exército que acredita que morrer no campo de batalha é a sua maior vitória, e antes de morrer, destruir a maior quantidade de inimigos possível, cara, isso não se vence. Esse tipo de ideologia não se vence, a não ser com um milagre. Quando o homem se explode acreditando que vai ter 70 virgens quando chegar no paraíso, e ele acredita mesmo que aquilo ali é uma ordem divina, tal, e que Deus ordenou que ele se mate, que ele exploda tudo, cara, você não vence esse tipo de ideologia. Você não vence esse tipo de ideologia com diálogos, você não encontra paz nesse meio, nesse tipo de ideologia. Então, tanto cristãos, quanto judeus, quanto muçulmanos, eles observam a parte da história que eles são as vítimas. Mas eles apagam da sua mente, ou fingem apagar, fingem esquecer, todos os momentos em que eles foram os algozes. Então, judeus, cristãos e muçulmanos observam a parte que eles são vítimas. Em que eles foram destruídos, eles foram atacados. Mas esquecem as partes onde eles fazem o ataque, onde eles fizeram o ataque. Não se fala sobre cruzadas. Não se fala mais sobre nazismo, sobre campos de concentração, tudo o que aconteceu, todo tipo de perseguição religiosa, por causa de etnia. Isso é um dos maiores crimes, né, cometidos por cristãos, cometidos por muçulmanos e cometidos por judeus. Né? Aí dizem-se ser os religiosos, nós somos os religiosos. Vocês não sabem o que significa religião. Vocês não sabem o que um irmão do mestre, o próprio Tiago, ensinou sobre religião. Ele deixa bem claro que religião é visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades.
deixa, fica muito claro dentro do escrito sagrado de que o verdadeiro religioso é o misericordioso. E isso não precisa você ser cristão, não. Você pode ser judeu, porque no Antigo Testamento está lá. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Em vez de pedir perdão, viver pedindo perdão de joelho, chorando, 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 perdoa. Porque quando você perdoa, você ganha o perdão. O perdão, ele é uma via de mão dupla. Eu só alcanço o perdão em mim, para mim, quando eu libero o perdão para o outro, no outro. Sobre isso, as religiões não querem falar, mas a verdadeira religião é essa. Tiago deixou bem claro. A verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Porque enquanto há crianças, órfãs e mulheres abandonadas, incapazes, doentes, passando fome na miséria, passando necessidades absurdas, o religioso está atacando o outro. Porque o outro vai para o inferno, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, mas todos nós queremos ser verdadeiramente religados a Deus, porque a palavra religião significa isso, religar, porque estamos desligados, estamos distantes do Criador, estamos distantes da verdade criadora. Então, visite os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Esse é o verdadeiro religar. Se ficou até o fim, curte, comenta, compartilha, dá uma olhadinha na nossa playlist, é de graça, é rápido e me ajuda pra caramba. Valeu, pessoal!